tarde, queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos dando início a mais uma atividade da Associação Espírita Paz e Luz. Antes de começarmos, vamos fazer a nossa tradicional oração. Vamos elevar o nosso coração, o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, nosso Criador, provedor maior de todas as nossas reais necessidades. Vamos agradecer a Deus por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de viver e ser feliz. Muito obrigado, Senhor, por todas as coisas boas que o Senhor tem nos dado, ontem, hoje e sempre. Te agradecemos pelo teto que nos abriga, pelo prato de comida, pelas vestimentas, pelos amigos, pelos familiares, por todos aqueles que amamos e que nos amam. Te pedimos, Senhor, forças para resistirmos às tentações do mal. Te pedimos que nos seja possível fazer todo o bem, toda a caridade que estiver ao nosso alcance. E em Teu nome, Senhor, em nome de Jesus e dos bons espíritos, nós damos início às atividades de hoje. Que assim seja. Exatamente, nós escolhemos o título A Ação da Prece, Transmissão do Pensamento. Ação da Prece, Transmissão do Pensamento. Esta matéria, ela se encontra no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Pedi e obtereis, e também no capítulo 2 da parte terceira do Livro dos Espíritos, que fala sobre a lei de adoração. No Evangelho, nós temos que a prece é uma invocação. A prece é uma invocação, é um apelo, é uma súplica, é um pedido de proteção. Então, o Evangelho já começa assim, né, dizendo isso, que a prece é uma invocação, um apelo, uma súplica, um pedido de proteção. E no Livro dos Espíritos diz que a prece é um ato de adoração. Exatamente esse assunto, né, está inserido ali na lei de adoração. É a primeira lei de Deus, né? Então diz que é um ato de adoração. E diz mais que orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Isso está na questão 659. Então, no Livro dos Espíritos nós temos 9 questões sobre a prece. Muito importante, eu aconselho aos queridos irmãos e irmãs, eu aconselho a leitura e a compreensão de tudo que está ali. E também no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Continuando, no Evangelho nós temos que, ao fazê-la, né, o homem, ao fazer uma prece, entra em comunicação pelo pensamento com o ser ao qual se dirige. Então, orar a Deus, por exemplo, se eu estou me dirigindo a Deus, orar a Deus significa elevar o pensamento a Deus, é pensar nele. Mas também eu posso orar para Jesus, ou algum santo no qual eu acredito. Também posso orar pela mãe de Jesus, né, Nossa Senhora, né, Maria, a mãe de Jesus. Posso orar por Santo Agostinho, por São Francisco, por algum espírito superior. Posso orar pensando em Bezerra de Menezes, ou em Emmanuel, ou em qualquer outro espírito superior, né?
orar pode significar três coisas: pedir, agradecer e louvar ou glorificar. Nós temos um exemplo com relação ao Pai Nosso. Foi a única oração que Jesus nos ensinou. Jesus começa exatamente louvando, glorificando a Deus. Né? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. O que é isso? É um louvor, louvar a Deus, é glorificar a Deus. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Depois, no decorrer da oração, chamada Pai Nosso, né, Jesus também pede, né, e nos ensina algumas coisas que podemos pedir a Deus. E nenhuma dessas coisas, a não ser, né, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, né, ou seja, que não nos falte jamais o alimento, né, e esse alimento é fruto do nosso trabalho, né? Deus não nos exime do trabalho. Aliás, uma das leis de Deus é a lei do trabalho. Né? Com relação do pão nosso de cada dia, tudo o mais não tem nada a ver com coisas materiais, né? Com bens materiais. Né? Forças para resistir à tentação, perdão das nossas ofensas e assim por diante. Então, orar é pedir, agradecer e também louvar. Ou louvar, agradecer e pedir. A ordem não significa nada. No Evangelho também os Espíritos nos dizem que nós podemos orar por nós mesmos, por outras pessoas, pelos vivos ou pelos mortos. Orar por nós mesmos, quando estamos passando por dificuldades, nós fazemos isso, nós oramos por nós mesmos, né? Ou quando estamos doentes também. Pelos outros, da mesma forma, né? Nós oramos pelos nossos amigos, pelos nossos parentes, pelos nossos colegas de trabalho, por um vizinho ou por alguém que esteja adoecido, hospitalizado, passando por dificuldades, seja o tipo de dificuldade que for. Tá? E também nós podemos orar pelos mortos, pelos espíritos desencarnados, tá? Não só pelos vivos, mas pelos mortos. Isso os espíritos superiores nos ensinam, que orar pelos mortos lhes traz um grande alívio para as suas dores e os ajuda muito no plano espiritual, onde quer que eles se encontrem. Né? Então, se nós temos algum parente, algum amigo, né, que desencarnou recentemente, pela Covid ou qualquer outro tipo de doença, ou desencarnou já faz mais tempo, um pai, uma mãe desencarnado, um avô, uma avó, um filho que desencarnou, tá? Nós podemos e devemos orar por eles. Isso lhes traz um grande lenitivo, um grande alívio para as suas almas, para as suas dores, tá? Porque nós não sabemos como é que eles se encontram lá no plano espiritual. Eles podem estar em estado de aflição, eles podem não estar bem. Então, nós temos sim o dever de orar também por aqueles que nos antecederam através da morte. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução das vontades de Deus. Então,
A prece é, nós oramos e emitimos um pensamento. Quando nós oramos, nós emitimos um pensamento. Podemos também falar, mas antes de mais nada, é emissão de pensamento que nós estamos dirigindo a algum ser. Né? Então, essas nossas preces, elas são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução das vontades de Deus. E quando nós oramos algum espírito, algum santo, o santo é um espírito superior. Tá? Então, nós podemos orar a um santo, a um espírito superior. Sim, podemos. Tá? Só que eles vão escutar as nossas preces diretamente, mas todos os nossos pedidos, agradecimentos e louvores serão submetidos à vontade divina. Deus é quem dá a palavra final, né? Se o nosso pedido poderá ou não ser atendido. Né? E se Deus concorda em atender algum pedido nosso, os espíritos é que executam a vontade de Deus. Então, mas os espíritos e os santos são intermediários da vontade de Deus e intermediários dos nossos pedidos. Nós, quando oramos, se nós orarmos diretamente a Deus, Deus vai mandar os seus espíritos atender ou não os nossos pedidos. É mais ou menos quando um filho nos pede alguma coisa, pede ao pai ou à mãe alguma coisa. Nós sabemos o que é melhor para o nosso filho, então nós vamos atender ou não os pedidos dos nossos filhos, sempre visando o melhor para eles. Da mesma forma, Deus age com relação aos nossos pedidos. Deus sabe o que é melhor para nós. Então, às vezes, os nossos pedidos não são atendidos, porque é o melhor para nós. E às vezes são atendidos. Tá? E a doutrina espírita, o espiritismo, nos faz compreender a ação da prece. Esse é o título da nossa palestra, né? A ação da prece, transmissão do pensamento. A doutrina espírita nos faz compreender a ação da prece ao explicar o modo de transmissão do pensamento. Aqui vem a explicação dos espíritos superiores de como funciona a ação da prece. Nós podemos estar orando a qualquer hora do dia ou da noite e nós não temos essa compreensão de como funcionam as coisas, como funciona, como é que é a ação da prece. Como é que como é que funciona? Porque a prece é pensar, é um pensamento que nós emitimos, né? Da nossa mente. A nossa mente é o órgão do espírito responsável, é a usina do pensamento, é a responsável pela formação dos pensamentos. Tá? E nós estamos pensando continuamente. Nós temos essa qualidade, né, do pensamento contínuo. Não só um dos atributos do espírito não é só a inteligência, mas é também o pensamento contínuo. Nós estamos pensando sempre. Tá? Só que quando nós oramos é um pensamento especial. Tá? É um pensamento dirigido a Deus, dirigido a um espírito de luz, dirigido a um santo. E nós pedimos por nós, por outras pessoas, vivas ou mortas.
Nós, e também nós agradecemos, e também nós louvamos, né? Já vimos isso no início da nossa fala, né? E como é que funciona? Funciona assim, ó. Todo o universo, material e imaterial, está mergulhado no fluido cósmico universal. Na época, os espíritos superiores denominaram de fluido cósmico universal. Mas, na verdade, é energia, né? Nós temos um termo mais moderno, né? Nós chamamos de energia. Então, todo o universo está mergulhado, está inserido nesse fluido cósmico universal. Onde nós achamos que não existe nada ali, que só existe o vácuo, e o vácuo é nada, ali está o fluido cósmico universal. Aliás, nós somos formados de energia, só que é uma energia condensada, né, para formar os nossos corpos físicos. Mas nós somos formados dessa energia condensada. É uma modificação do fluido cósmico universal, né? Nós não só estamos mergulhados no fluido cósmico universal, como somos formados de fluido cósmico universal modificado, né? A matéria é energia, a energia é matéria, a matéria se converte em energia, né? A energia se converte em matéria, né? Os nossos cientistas, especialmente Albert Einstein, né? Que descobriu isso, né? Descobriu isso, e todos aceitam, né? Que a matéria pode se converter em energia e a energia pode se converter em matéria, e existe até uma equação que nós estudamos na física que rege essa realidade, né? Das ciências. Então, nós estamos, todo o universo, né, material e imaterial. O universo imaterial é o plano espiritual, é o mundo dos espíritos desencarnados, é o mundo habitado pelos espíritos desencarnados, é a quinta dimensão, né? Melhor dizendo, a quarta dimensão. Nós vivemos, quando encarnados, quando vivos, nós vivemos em 3 dimensões. E quando desencarnamos, nós vamos para a quarta dimensão, que é o mundo dos espíritos. Muito bem. Então, por analogia, né, nós, seres vivos, estamos mergulhados, por exemplo, na atmosfera da Terra, né, no ar atmosférico. O ar atmosférico nos cerca. Da mesma forma, todos estão mergulhados, né, envolvidos pelo fluido cósmico universal. E esse fluido cósmico universal é o agente do pensamento, né? Então, por exemplo, eu estou falando e as pessoas estão me ouvindo porque existe entre nós o ar atmosférico. Na medida em que eu emito sons, né, o ar atmosférico permite que esses sons se propaguem em ondas sonoras. Da mesma forma, os pensamentos, né? Então, o ar atmosférico, o ar é veículo das ondas sonoras, do som. E as outras pessoas que estão me escutando somente conseguem me escutar porque, além de ter entre nós ar atmosférico, ar, né, que ajuda na propagação do som, que é responsável pela propagação do som, né, as outras pessoas também têm o seu aparelho receptivo, que são os ouvidos, né? Então, eu tenho o aparelho fonador de emissão e as pessoas têm o aparelho receptor, que é a audição.
E entre nós, o ar atmosférico, que responsável é o veículo através do qual as ondas sonoras se propagam. Da mesma forma, os pensamentos. Eu emito um pensamento. Esse pensamento, né, ele utiliza o fluido cósmico universal, essa energia na qual estamos todos inseridos, incluídos, né, absorvidos, né? O meu pensamento ele é transmitido pelo fluido cósmico universal, né, e chega no ser ao qual eu me dirijo. Né? Então, por exemplo, se eu estiver pensando no meu pai, na minha mãe que desencarnou, né, o meu pensamento vai se dirigir até meu pai, até minha mãe, que já desencarnaram, e eles vão sentir imediatamente o meu pensamento. Né? A minha prece, a minha oração por eles. Né? Eu desejando o bem deles. Né? Então eles vão sentir imediatamente. Qualquer pessoa, né, na qual eu pensar, esteja ela viva ou morta, vai receber imediatamente o meu pensamento. Então, muito cuidado com a emissão de pensamentos. Cada um de nós deve ter esse cuidado em emitir somente pensamentos bons, seja para os vivos, seja para os mortos. Né? Porque a pessoa viva ou aquela pessoa que já está morta vai receber imediatamente os nossos pensamentos, né? Que lhe farão bem ou lhe farão mal. Depende do emissor, depende de quem está emitindo o pensamento. Nós estamos falando em prece, em oração. A prece, a oração é uma coisa boa. Os espíritos nos dizem que nós devemos sempre fazer as nossas preces. E a primeira prece é a prece que é feita logo que acordamos. A maioria das pessoas costuma orar somente à noite. Não, vamos orar de manhã também. Quando nós acordarmos, vamos agradecer a Deus por mais um dia de vida. Vamos agradecer a Deus por termos sobrevivido mais uma noite. Vamos agradecer a Deus pela noite de repouso. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade que nós tivemos de, em espírito, irmos visitar, né, o plano espiritual, irmos conversar com parentes desencarnados, com amigos desencarnados, com filhos desencarnados, com o pai, com a mãe, né? Essa oportunidade nós temos durante o sono. Ah, estou com saudade, fulano morreu, estou com saudades dele. Vá visitá-lo durante o sono. Os espíritos nos dizem que isso acontece com muita frequência. De nós, durante o sono, o corpo fica ali repousando e nós saímos do corpo, evidentemente que não nos desprendemos do corpo, né? Mas nós saímos do corpo e ficamos presos ao corpo por um cordão fluídico, né? Que é uma extensão do perispírito, e vamos onde bem entendermos, onde quisermos, no plano espiritual. Podendo inclusive, segundo informações dos espíritos superiores, podendo inclusive até mesmo ir a outros planetas, onde estiverem as nossas afeições, os nossos seres amados, né? Então, quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer na Terra ou no plano espiritual, uma corrente fluídica se estabelece entre nós
em quem nós estamos pensando. Uma corrente fluídica que pode ser fraca ou forte de acordo com a nossa fé, o nosso fervor, a nossa vontade. A vontade é tudo, né? Se nós temos, por exemplo, uma vontade muito grande de que alguém se cure daquela doença, né, nós podemos orar por aquela pessoa, né, e podemos até mesmo ver, né, a cura daquela pessoa, aquela pessoa se curando daquela doença. Isso acontece muito seguidamente, segundo informações dos espíritos superiores. Tá? Então, o nosso pensamento tem força. Essa é a força fluídica. Né? Nós conseguimos movimentar essas energias, para o bem ou para o mal. Mas durante a prece, evidentemente que é para o bem. Né? Então, essa força, as mais das vezes, ela é aumentada pelos espíritos encarregados da execução das vontades de Deus. Ela é aumentada. A nossa força fluídica, a força do nosso pensamento, ela poderá ser aumentada. Os espíritos podem aumentar de acordo com a vontade de Deus. Porque sem a permissão de Deus, nada acontece, nem aqui na Terra, nem no plano espiritual. Então Deus tem que dar o seu aval. Então a intensidade dessa corrente fluídica será forte ou fraca de acordo com a força do pensamento e da vontade de quem ora. É desse modo que a prece é escutada pelos espíritos em qualquer lugar em que se encontrem. Por exemplo, tem muita gente que ora que ora para Bezerra de Menezes, né? Quando Bezerra foi médico, então uma falange, comanda uma falange muito grande de médicos e enfermeiros no plano espiritual. Então, quando alguém está com algum problema de saúde, tem muita gente que ora para Bezerra de Menezes. Então, Bezerra recebe instantaneamente aquele pedido, né? Esteja ele onde estiver. Aqui na nossa psicosfera, na psicosfera do planeta Terra, ou em qualquer outro lugar, em qualquer outro planeta onde ele se encontre, né, trabalhando, né, ele vai receber os nossos pedidos. Tá? É assim, é desta maneira também que os espíritos se comunicam entre si, através do pensamento. Nos transmitem as suas inspirações, sempre através do pensamento, e que as relações se estabelecem à distância entre desencarnados. Então, se eu penso na pessoa que está lá no Japão, ela vai automaticamente receber o meu pensamento e se lembrar de mim. Pela prece, o homem atrai para si o auxílio dos bons espíritos. Vejam quanto é importante nós orarmos, né? Nós atraímos, sempre que a gente ora, né, de manhã ao acordar, à noite, quando vamos dormir, ou em qualquer hora do dia. Aliás, dá para se orar em qualquer hora do dia ou da noite, e em qualquer lugar também. Claro, as orações individuais, elas têm um peso, uma força fluídica. Se nós estamos orando em conjunto, essa força fluídica é muito maior quando todas aquelas pessoas que estão orando em conjunto, né, estão imbuídas dos mesmos propósitos, em fazer o bem, em fazer a caridade, em ajudar alguém. Né? Por isso que nós temos, os centros espíritas têm o grupo de irradiação. Né? Naquele grupo de pessoas que estão ali, né, orando pelos doentes, pelos aflitos, né, por aqueles que estão passando por necessidades, aquelas orações têm um poder muito grande.
e ainda secundadas pelos espíritos de luz, o poder é muito maior, né? Por isso é que os grupos de irradiação são fundamentais nos centros espíritas. Os espíritos, então, nós atraímos, através da oração, nós atraímos os bons espíritos que nos vêm sustentar nas nossas boas resoluções e vêm também nos inspirar bons pensamentos. E também os espíritos nos ajudam a afastar os maus pensamentos. Tá? Afastar. Se nós pedirmos isso. Se nós pedirmos para que os bons espíritos, Deus nos ajude, né, a resistir aos maus pensamentos, resistir às tentações, os espíritos superiores, eles vêm nos ajudar, né, e vão afastar de nós os maus pensamentos, que podem ser nossos, mas que podem também ser de espíritos obsessores, que estejam querendo o nosso mal. Tá? O Evangelho traz um exemplo bem interessante, que é o seguinte: um homem vê sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu. E esses excessos podem ser com comida, com bebida, com cigarro, drogas, enfim, né? Excessos. E arrasta até o fim de seus dias uma vida de sofrimentos. Terá ele o direito de lamentar-se por não obter a cura? Resposta: não, já que poderia ter encontrado na prece a força para resistir às tentações. Vejam que interessante, né? Então, a prece é útil para nós sempre. Né? O poder da prece está no pensamento. Não depende de palavras, nem de lugar, nem do momento em que seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em comum. Então, meus irmãos, né, para nós finalizarmos a nossa breve explanação sobre a ação da prece, a transmissão do pensamento, prece é isso, né? É nós elevarmos o nosso pensamento a Deus, aos bons espíritos, a quem nós acreditamos, orarmos por nós, orarmos pelos nossos parentes, pelos nossos amigos e também, por que não, pelos nossos inimigos, tá? Por aqueles que não gostam de nós, tá? Por aqueles que têm, aos quais nós ofendemos ou pelos quais nós fomos ofendidos. Tá? Então vamos orar sempre por todo mundo, tá? Porque a prece sempre vai atrair fluidos salutares, energias positivas para o nosso entorno, para nós, para a nossa casa, para a nossa família. Vamos orar sempre, tá? Sempre que quisermos, sempre que precisarmos. Vamos elevar humildemente o pensamento a Deus, pedindo perdão a Deus pelos nossos erros, pelas nossas falhas, tá? E não as cometendo mais, porque não basta pedir perdão pelos erros, pelas falhas. O que importa, aos olhos de Deus, é nós não cometermos mais esses erros, essas falhas. Muito bem, chegamos ao final da nossa explanação. Né? Fiquem todos com Deus, com Jesus em nossos corações e com os bons espíritos a nos cercar e a cuidar de nós. Um grande abraço a todos.